Bom, então, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme hoje estarmos aqui nesse formato de roda de conversa. Estamos recebendo hoje a Fernanda Stanisquasi, falei certo esse sobrenome? E também a Camila Jacobi, que é nossa egressa. Vou apresentar um pouco do início da carreira, da trajetória da Fernanda, e ela vai contar para a gente onde que esses caminhos foram dar. Então, a Fernanda ela fez graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2002, o doutorado em Biologia Celular e Molecular, também lá na Federal do Rio Grande do Sul, e depois ela fez 2 pós-doutorados, o primeiro estágio no Departamento de Biologia da Universidade de Toronto, na área de Biologia Molecular e Fisiologia dos Insetos, depois ela foi bolsista de pós-doc júnior no Departamento de Biofísica da Federal do Rio Grande do Sul, bolsista do PNPD, e atualmente ela é professora associada do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da Federal, e ela é fundadora e coordenadora do projeto Parents in Science, que é o tema da nossa palestra de hoje. E eu acho que a parte mais importante do currículo dela, mãe de 3 filhos, esteve em licença maternidade, aqui como ela coloca, 2013, 2015 e 2018. Então, nós teremos uma apresentação da Fernanda e depois vou apresentar logo a Camila, que hoje eu descobri que o nome dela primeiro, na verdade, é Leile Camila Jacobi Nascimento. A Camila ela é bacharel em biotecnologia pela UFBA, ela é mestre pelo programa de pós-graduação em biotecnologia em saúde e medicina investigativa da Fiocruz Bahia, no tema de marcadores clínicos imunológicos de cronificação em pacientes com chikungunya. E este ano ela concorreu a um edital do programa Parents in Science e atualmente ela é embaixadora da região Nordeste deste movimento de redes que a gente vai ouvir, então, como começou, as contribuições. Acho que vai ser uma tarde muito bacana para a gente ouvir de maternidade, ciência, representatividade e tantas outras coisas. Com você, Fernanda, a palavra. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar algumas informações. Então, deixa... Opa. Perdi meu PowerPoint aqui. Não está aparecendo mais. Ok, então vai a tela inteira. Ok. Vocês estão enxergando a apresentação? Só me deu um ok aí. Sim, está aparecendo. Beleza, então vou contar um pouquinho para vocês, né, da minha história e da história do Parent, que na verdade não tem muito uma distinção entre essas duas histórias, né, e o que a gente tem feito em relação a este assunto, né, de parentalidade. Na verdade, a gente não trata exclusivamente da maternidade, mas sim, né, de cientistas com filhos, né, o que a gente ainda tem, né, de caminho a percorrer, né? Então, apresentar para vocês, né, hoje o Parenting Science é formado por 91 cientistas de todo o Brasil. Originalmente, né, o Parenting foi formado em 2016 por um grupo de 7 cientistas, né, além de eu mais 6 cientistas, né, e hoje, né, a gente se organiza em diferentes núcleos. Então a gente tem um núcleo central, né, que é a coordenação do movimento, e que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que é composto por 18 cientistas de todo o Brasil, né, e também, a partir desse ano, de 2020, né, nossa grande expansão através do programa de embaixadores e embaixadoras do Parenting Science, né, onde a gente tem os nossos 5 núcleos regionais. Então, a gente tem representação agora do Parent oficialmente em todas as regiões do Brasil. São 73 embaixadores e embaixadoras em 53 instituições de pesquisa diferentes aqui de todo o Brasil. E a gente está presente em 18 estados, mais o Distrito Federal. Então,
com isso, né, duas coisas principais que a gente espera que aconteça, né, com este programa. Primeiro, a gente entender as particularidades, né, de cada uma das instituições e das regiões onde a gente vai começar a trabalhar, né, e também ter mãos. Né, o Parent surgiu basicamente da minha experiência pessoal, né, como mãe, né, e por muito tempo ele foi focado naquilo que eu estava fazendo. Né, então, a ideia agora é organizar o grupo para que a gente consiga ter ações mais abrangentes, né, apesar de a gente já ter conseguido avanços super importantes, né, com a atuação do Parenting Science, né, mas conseguir, então, essa atuação que é dependente da gente ter pessoas para levar adiante os nossos projetos, as nossas demandas e nos trazer, né, ideias e tudo mais. Então, a gente está bem feliz com essa expansão, né, dos embaixadores e o que isso vai, né, acrescentar para o nosso movimento. Então, como eu contei, né, o Parent surgiu lá em 2016, basicamente, né, da minha experiência pessoal, né, quando eu me vi nesse conflito de conciliar carreira com maternidade. Isso teve um peso muito grande para mim. Eu nunca tinha tido dúvidas de que eu gostaria de ser cientista, de que era isso, né, essa era a carreira que eu gostaria de seguir na minha vida, né, mas com essas cobranças que a gente sofre constantemente, essa dificuldade, né, essa inflexibilidade do sistema em relação à maternidade, né, eu me vi questionando se realmente era para isso, né, que eu tinha nascido. E foi um período bastante complicado. Cheguei a considerar que, né, eu não tinha nascido para ser cientista, mas aí eu resolvi, então, fazer alguma coisa a respeito. E foi assim que surgiu o Parenting Science. Aí, em 2016, quando a gente pensou em criar o grupo, na verdade, o que a gente queria, né, era resolver o problema que a gente estava enfrentando. Então, até meu primeiro filho nasceu em 2013, né, eu já tinha ganhado vários editais de pesquisa. Em 2014, eu ainda ganhei o Universal do CNPq, mas foi o último grant, o último edital de financiamento que eu recebi. E depois vinham as comparações, né? Eu submetia os projetos e dizia, ok, não tem nenhum problema com os projetos, mas eu não tinha competitividade em termos de publicações. Né? E até vinham as colocações de que, eu passei 2 anos sem publicar nenhum artigo científico, né? E ninguém considerava que essa queda na minha produção tinha uma razão bem particular. Né? Então, o Parent surgiu para isso, né? A gente queria resolver essa questão do financiamento. A ideia era ter um fundo que fosse específico para cientistas que estão retornando da licença maternidade. Isso já existe em outros países, é eficaz, é positivo, né? Mas aí, quando a gente começou a discutir essa demanda, a gente não tinha números, né? Então, chegar nas agências de fomento, até mesmo nas nossas instituições, né, de ensino e pesquisa, dizer, existe esse problema, as pessoas acabam individualizando, dizendo, não, tu está passando por esse problema. Então, a gente precisava de números para mostrar que era uma situação geral, né? Não éramos apenas nós que estávamos passando por isso. Então, o Parent acabou virando um projeto de pesquisa também, né? E hoje em dia o Parenting Science é o meu foco de pesquisa. A biotech, né, sofreu uma pausa na minha carreira, eu encerrei os trabalhos que eu tinha compromisso, eu tinha uma parceria com a Bayer, né? Tudo isso foi encerrado, né, formalmente, né? E hoje eu me dedico exclusivamente ao Parenting Science, e a gente formou recentemente, né, um grupo oficial, né, de pesquisa no nosso Centro de Biotecnologia, que é de políticas na ciência baseada em dados. Né? Então, é isso que eu tenho trabalhado. Então, só para contextualizar, né, a gente fala de maternidade, né, e a gente discute a questão da parentalidade dentro da academia, mas essa é uma discussão mais ampla, né, isso é apenas um braço da discussão a respeito da participação de mulheres na ciência. O cenário hoje no Brasil, é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, na base, né, lá na graduação, a gente tem uma maioria de mulheres, obviamente falando, né, geral, existem áreas onde ainda existe uma subrepresentação muito grande das mulheres, né, mas no geral, 57% dos nossos alunos de pós-graduação são mulheres, 55% dos alunos que fazem iniciação científica são mulheres. Volta aqui. Tá? No mestrado e doutorado, a gente tem uma igualdade numérica, né? Então, hoje, o que nós formamos nas nossas universidades e instituições de pesquisa são mais ou menos o mesmo número de mulheres e homens, né? Mestres e doutores. Tá? Mas, quando a gente vai avançando na carreira, a gente tem essa diminuição da participação da mulher, principalmente em posições de destaque e liderança.
Então, dentro das universidades, a gente tem hoje 46% dos docentes são mulheres, mas se a gente vai olhar, por exemplo, os bolsistas de produtividade do CNPq, há mais de uma década, mulheres representam 36%, 35%, 36% dos bolsistas de produtividade. Isso não muda, né? Então, fica bem claro que não é só tempo que a gente precisa. A gente precisa discutir por que isso acontece, né? Eu acho que ninguém vai discutir que isso é uma questão de capacidade ou de mérito. Então, existem fatores que influenciam essa jornada, né, essa caminhada da mulher na carreira científica. Um outro ponto importante a respeito das bolsas de produtividade é que, além de estarmos em menor número, né, então só 36% dos bolsistas, e isso no geral, se a gente vai para o nível 1A e sênior, esse número cai, né, hoje são cerca de 20% dos bolsistas 1A do CNPq são mulheres, né, e além dessa baixa participação, ainda existe uma diferença de idade. Então, em 2018, quando a Gênero Número fez esse levantamento, eles mostraram que os homens, a maioria dos homens bolsistas PQ tinham de 50 a 55 anos e as mulheres de 55 a 59. Então, além da gente ter essa perda, né, da presença da mulher ao longo da carreira, as que permanecem e atingem o topo aqui, esse reconhecimento de mérito através das bolsas PQ, elas demoram mais tempo para chegar. Isso porque a nossa jornada, a nossa caminhada, é diferente entre homens e mulheres, principalmente porque o que foi desenvolvido, a carreira científica, né, a carreira universitária, ela foi desenvolvida para alguém que tem em casa, né, uma mulher cuidando de tudo. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Como eu disse, a maternidade é só um dos braços, né, dessa discussão, né, não é o único fator que influencia a participação da mulher na ciência, no Brasil e no mundo. A gente precisa falar sobre assédio, é um problema super sério que ainda é ignorado dentro das nossas instituições. A gente precisa falar sobre uma série de coisas. E aí o Parent veio contribuir para a discussão especificamente da maternidade. Aí por que a gente precisa discutir essa questão da maternidade mais amplamente? Porque a academia e a ciência ainda é um ambiente hostil, tá, com as mães. Então, essas são frases que eu ouvi, né, relacionadas à minha carreira e à minha maternidade. Então, eu defendi meu doutorado com 26 anos, né, com 29 eu passei no concurso da universidade, e aí eu resolvi que eu queria ter filhos, tá? Isso era algo que fazia parte dos meus planos, e a primeira coisa que eu ouvi nem foi contratado e já foi ter filho. As pessoas acham que a gente vai ter filho aos 50 anos, né? Eu ainda fui uma exceção em relação à idade, né? Porque com 29 anos eu já estava inserida dentro de um contexto mais estável, né, profissionalmente, mas a média de idade de contratação dos nossos docentes universitários é de 35 anos. Então, vai haver essa colisão no período, né, de início da carreira como profissional, e a maternidade. A gente não vai poder postergar a maternidade para sempre. Então, ainda existe, né, aquele conceito de, quer passar no concurso para ter filho. A gente ouve isso com frequência ainda. As pessoas não entendem e não respeitam a licença maternidade, então eu ouvi que eu ia ficar 6 meses de férias, porque que eu não podia responder e-mails, porque que eu não podia continuar, né, escrevendo um artigo se eu só estava em casa cuidando de um bebê. Então, a primeira discussão que a gente tem é que a gente, enquanto mãe, enquanto mulher, precisa, né, entender que ninguém tem o direito de nos cobrar produção neste período, e o sistema precisa entender que ele precisa respeitar isso também. A gente não está de férias, é um direito da criança a gente estar ali, a gente precisa respeitar isso. Tá? A gente tem ainda um problema muito sério de gerações, então a gente ouve com muita frequência comentários de que não tem impacto nenhum, eu consegui, eu estou aqui, por que vocês não conseguem? Porque a gente tem na academia um discurso muito vinculado ao mérito e ao esforço. Então, eu ouvi, né, que se eu não estava dando conta de continuar sendo cientista da maneira que a gente estava acostumado, que também a gente precisa discutir se realmente a gente tem que normalizar nossas jornadas de 60, 80 horas semanais de dedicação à ciência, se isso é saudável, tá? Mas eu ouvi, né, que era eu que não estava me esforçando o suficiente. E que eu deveria conseguir separar a minha vida pessoal da vida profissional. Tá? Isso já é difícil de uma maneira geral, e com a maternidade isso é impossível, tá, gente? Então, esse ainda é o contexto que as mães enfrentam dentro da academia, e essa é a necessidade da gente conversar abertamente sobre estes assuntos.
Bom, então o Parent surgiu, né, como eu contei, com aquela ideia de ter fundos de financiamento para o retorno da carreira e tudo mais, e precisava de números para isso. Então, a gente fez o nosso primeiro levantamento a respeito do impacto da maternidade e da paternidade, né, da carreira científica aqui no Brasil. Eu vou mostrar alguns dados para vocês, não vou mostrar tudo, tá? E a gente teve um problema nesse levantamento. Enquanto a gente teve mais de 2.000 cientistas mulheres que responderam ao nosso questionário, o número de pais foi muito reduzido. Isso impediu que a gente fizesse qualquer análise mais aprofundada deste cenário da paternidade. E também já deixa claro qual é a percepção, né, que a gente tem enquanto sociedade de quem é que tem que estar discutindo esse assunto relacionado à maternidade e paternidade. Vou mostrar alguns, né, resultados desse primeiro levantamento. Então, a gente perguntou para essas cientistas mães, quem é que cuida dos filhos? E foi bastante surpresa para a gente que 50% delas disseram que somente elas eram responsáveis por todas as funções, né, em relação aos filhos. E a gente teve só 28% das cientistas dizendo que dividiam igualmente, né, o cuidado com o pai, companheiro, companheira, enfim, com outra pessoa de maneira igual, todos esses cuidados. Isso já gera uma sobrecarga para a mãe, tá? E, né, como eu estava mencionando antes, a gente tem esse hábito de trabalhar muito mais do que 8 horas por dia. A gente trabalha muito em casa, escrevendo projeto, artigo, corrigindo prova, enfim, né, é um trabalho que demanda muito mais tempo. Então, a gente perguntou para essas cientistas mães se elas tinham tempo de ir em casa, fazer qualquer atividade relacionada ao trabalho. E 45% delas disseram que não conseguem, né, muito raramente ou com muita dificuldade, e só 14% dessas cientistas mães disseram que sim, que conseguem trabalhar normalmente. Tá? E aí, então, a gente entra num problema bastante sério de competitividade, tá? Porque a gente perguntou para essas cientistas se, em decorrência das obrigações da maternidade, elas tinham perdido prazos. Depois para pedir bolsa, pedir grants, pedir, enfim, pedidos relacionados à nossa vida, né, que a gente vive em função de prazos. Aí a gente teve mais da metade delas dizendo que sim, que perderam prazos. Tá? Então, a gente perde oportunidades, tá? Por causa dessa sobrecarga de funções que a gente acumula com o cuidado dos filhos. E além dessa perda de prazos, que vai afetar diretamente na questão de obtenção de recursos, de bolsa e tudo mais, aí existe a questão da produtividade, e falando especificamente de publicação de artigos científicos. Então, a gente olhou o currículo dessas cientistas, isso ainda é um resultado preliminar, tá? Não é de todos que a gente entrevistou, mas, enfim, para essas cientistas mães, a gente viu que quando nasce o primeiro filho, que é essa barra que está aqui, existe uma queda na taxa de publicação de artigos científicos. Isso em todas as áreas do conhecimento, obviamente existem algumas variações, né? Mas em todas as áreas tem esse mesmo perfil de queda. A gente não identificou um perfil claro em cientistas mulheres que não têm filhos, tá? Elas geralmente continuam numa ascensão da taxa de publicação, né? Existem variações ao longo da carreira, mas nada tão drástico quanto a gente enxerga para a maternidade. Tá? Essa queda inicial, ela é esperada, tá? Porque a cientista vai se afastar, vai estar de licença, ela tem o direito e deve poder, né, desligar da carreira nesse momento para cuidar dos filhos. Tá? Mas essa duração tão longa da queda, ela não precisa acontecer. Tá? E é aí que entram as políticas de apoio. A gente permitir que a retomada da carreira da cientista não leve tanto tempo, para não ter um efeito tão drástico na competitividade, na permanência dessa cientista na carreira científica e assim por diante. Então, foi com base nesses dados que a gente propôs uma série de ações. O Parent sempre quis levantar essa discussão, obviamente, mas a gente queria agir a respeito. Tá? A primeira coisa, a gente em 2018 teve nosso primeiro simpósio brasileiro sobre maternidade em ciência aqui em Porto Alegre, foi um evento super legal, a gente repetiu em 2019 e ia até agora esse ano, mas enfim, por causa dessa função a gente acabou adiando, né, porque a gente gostaria muito que fosse presencial, mas né, não, acho que não vai acontecer, em 2021 a gente vai acabar optando por um evento online. Enfim, vamos definir ainda. Mas a partir desse simpósio, onde a gente teve quase 200 pessoas participando, de agências de fomento estavam presentes, a gente delineou uma série de ações. E algumas dessas ações foram bem-sucedidas. Então, a primeira coisa que a gente precisa é que a maternidade seja reconhecida como parte da carreira da cientista. Tá? Se alguém for olhar o meu currículo e enxergar aqueles 2 anos que eu não publiquei nenhum artigo científico, isso precisa estar justificado.
Aí foi aí, então, que surgiu a campanha do Maternidade no Lattes, que é a camisetinha aqui que eu estou usando, né? Então, a gente não existe, né, não existia nenhum campo específico para se, né, colocar os períodos de licença, de quebra na carreira das cientistas no Lattes. Então, a gente colocou nas nossas biografias, que foi o que a Val leu lá no início, né, que eu sou mãe de 3 filhos e estive em licença maternidade em 2013, 2015 e 2018. Né? Mas a gente queria isso de uma maneira mais formal. Então, a gente fez uma carta direcionada ao CNPq. Né? Essa carta foi assinada por 34 entidades científicas, incluindo a Academia Brasileira de Ciências. Aí a gente entregou em mãos essa carta lá no CNPq, a Fernanda Werneck, que faz parte do Núcleo Central, foi até Brasília e entregou essa carta, né, através da Adriana Tonini, que é a diretora da área das engenharias do CNPq. Tá? Isso foi em julho de 2018. Em março de 2019, o CNPq fez um anúncio, né, nas redes e uma notícia no site deles, de que eles iriam, né, acatar nosso pedido e incluir um campo para informação dos períodos de licença, né, para isso ficar documentado no currículo da cientista. Mas mais de ano se passou e esse campo nunca foi, de fato, implementado. A gente segue discutindo, a gente segue cobrando, né, a gente... tem algumas pessoas com quem conversar, mas, enfim, não saiu do papel e é super importante. Tá? Mas não basta apenas a maternidade estar no currículo, ela tem que estar lá por uma razão. E a razão é que quando a gente for avaliar currículos, né, seja para concurso público, editais de financiamento, concorrer a bolsas, progressão na carreira, tá? A maternidade tem que ser considerada. Então, o que a gente conseguiu de vitória até agora? Né, algumas das nossas agências de fomento, né, algumas FAPs estaduais, então a FAPERGS aqui do estado, a FAPERG do Rio, e agora a gente sabe que a FAPES do Espírito Santo também vai ter, né, nos seus editais de financiamento, ao invés de olhar 5 anos da carreira, está olhando 6 ou 7, dependendo do número de filhos. Então, se a cientista era produtiva antes de sair de licença, compensa um pouco aquela queda. Tá? Isso também tem sido considerado em alguns editais internos das universidades, a URGS tem isso também agora nos seus editais de fomento interno, e a URGS já tinha uma regra de proporcionalidade da produção científica mínima esperada para a progressão funcional. Então, uma conquista significativa e que agora precisa se tornar uma regra geral. Né? Todas as universidades, nossas agências de fomento precisam ter essa regra de ampliar, né, o prazo para se olhar o currículo dessas cientistas que estiveram em licença maternidade durante um determinado período de tempo. Tá? A gente precisa que uma informação similar esteja na plataforma Sucupira, que coordena a nossa pós-graduação, tá? Principalmente pensando no recadastramento ou no cadastramento dos orientadores. Então, é muito comum a gente receber relatos de que depois que a cientista saiu de licença maternidade, retoma, ela é desvinculada como, né, orientador do quadro permanente dos cursos de pós-graduação. Tá? Então, a gente precisa que isso também seja reconhecido pela CAPES, tá? Porque, enfim, a gente tem essa obsessão com números, né? Os conceitos da CAPES são algo que pesam muito e pesam também, né, no funcionamento dos programas, então a gente precisa que a CAPES entre nessa discussão também. A CAPES estava presente no evento de 2018, aí foi uma surpresa bem positiva quando eles criaram um grupo de trabalho interno a respeito de gênero. Não tratava só de maternidade, mas de gênero de uma maneira ampla. Esse comitê funcionou de setembro de 2018 até o início de 2019. E aí, com a entrada do novo governo, obviamente, a gente não ia ter um GT de gênero, né, num órgão vinculado ao governo federal. O GT não foi extinto, tá? Ele foi suspenso, as atividades foram suspensas. Né? Mas era algo importante que estava andando dentro da CAPES e a gente precisa retomar. Existem uma série de outras ações que eu não vou entrar em discussão por causa de tempo, tá? A gente pode conversar quando a gente abrir para as perguntas, mas tem algo que é muito importante da gente conversar. Tá? A gente fala de maternidade dentro da academia, da ciência, que é onde a gente está inserida, mas existe uma discussão social que precisa acontecer, que é a respeito do cuidado. A gente não pode normalizar que a gente ainda vive numa sociedade onde a mãe é a única cuidadora do filho. Tá? E essa mudança social, ela precisa passar por um ponto central, que é a mudança da nossa visão da licença paternidade. Então, aqui no Brasil, a gente tem para as mulheres de 4 a 6 meses de licença remunerada, né, garantidas por lei, né? Mas para os homens, isso é de 5 a 20 dias. Existem algumas exceções, mas essa é a lei que a gente tem, 5 dias, né, para a CLT e até 20 dias nos regimes
de serviço público, tá? Então, desde o início, desde quando o filho nasce, a gente está dizendo que quem tem que cuidar dele é a mãe. Aí não existe nenhuma característica biológica que faça com que o homem não seja capaz de cuidar do seu filho. Então, ele precisa estar presente desde o início e a licença paternidade, né, precisa ser revista. Isso é uma questão social urgente, que foge dos muros da universidade e a gente precisa conversar sobre isso. Aí eu vou contar um pouquinho, né, esse ano acabou sendo uma loucura para todo mundo, a gente estava nessa discussão a respeito, né, de produtividade e tudo mais, e entramos no período da pandemia. E a gente se viu dentro do nosso núcleo central lá do Parent, completamente perdidos, né, naquela fase de adaptação, estamos com crianças 24 horas por dia em casa, como é que a gente dá conta de tudo que a gente tem que fazer? Tá? E aí, então, lá por abril, né, começaram a surgir, né, notícias em várias mídias falando de como as editoras científicas do mundo inteiro estavam vendo que mulheres estavam submetendo menos artigos do que homens nesse período da pandemia. Tá? E era algo que não era, né, não justificado para a gente que trabalha com isso, mas, enfim, era algo que a gente gostaria de investigar mais. Tá? Alguns dados começaram a surgir, então, falando especificamente aqui do Brasil, a editora Dados, que é uma das principais editoras da área de ciências sociais, do Rio de Janeiro, então eles fizeram um levantamento mostrando a dinâmica de submissão de artigos científicos nos últimos 4 anos, divididos por trimestres. Então, artigos submetidos que tinham mulheres como autora em qualquer posição variavam em torno de 40% ao longo, né, desses 4 anos, e quando entrou no segundo trimestre de 2020, ou seja, a partir de abril de 2020, esse número caiu para 28%. E a diferença era muito mais drástica quando a gente via artigos de primeira autora mulher. Então, ao longo dos anos, cerca de 30% dos artigos submetidos à editora, né, eram de primeira autoria feminina, e esse número caiu para 13%. Então, aquilo que as editoras, né, no mundo todo estavam vendo, a gente estava vendo aqui no Brasil também. Tá? Com isso, né, de que para a gente era óbvio que existia um impacto diferencial, né, em como é que ia se continuar a carreira científica, né, em relação à pandemia, a gente escreveu essa carta que foi publicada na Science em maio, né, a respeito do impacto da pandemia nas mães acadêmicas. Tá? Mas a gente não queria só conversar, a gente queria colocar números nessa discussão, como a gente sempre faz com o Parenting Science, então a gente fez um levantamento, e esse levantamento foi respondido por mais ou menos 14 mil cientistas de todo o Brasil, desde alunos de pós-graduação, pós-doutorandos e docentes. Vou mostrar alguns resultados para vocês. Se alguém tem interesse em ver todos os resultados, na nossa PAGNA, lá no nosso site, parenting-science.com, tem esse levantamento mais detalhado. Então, a gente perguntou para os discentes de pós-graduação se eles conseguiam trabalhar de maneira remota nas suas teses e dissertações. Só 30% disse que sim, que conseguia continuar trabalhando. Existia uma diferença pequena, mas já existia de gênero, então menos mulheres, menos alunas de pós-graduação disseram conseguir seguir no trabalho remoto do que homens. Se a gente faz um recorte de raça, existe uma diferença, e esse padrão vocês vão ver em todos os resultados. De um lado a gente vê os homens brancos, e do outro, né, no extremo de menor produtividade, nesse momento, as mulheres negras. Se a gente considera a parentalidade, o efeito para as alunas mães é mais drástico do que para os alunos pais em relação a seguir com suas teses de dissertações caminhando nesse período da pandemia. O mesmo foi visto para os pós-doutorandos, então existe um efeito de gênero também. A gente não conseguiu fazer análise de raça, porque o grupo de pós-doutorandos foi muito pequeno que respondeu, mas a parentalidade, né, ou seja, ter filhos impactou imensamente tanto mulheres quanto homens nessa fase da carreira. Tá? E falando dos docentes, a gente perguntou para esses docentes se eles conseguiam trabalhar de maneira remota, similar ao que eles trabalhavam antes da pandemia, né? Todo mundo está trabalhando enlouquecidamente. A questão é se a gente está conseguindo produzir da mesma maneira do que antes de estar nesse trabalho remoto. Tá? Só 11% disseram que conseguiram produzir da mesma maneira que antes da pandemia. Existe uma diferença de gênero, existe uma diferença de parentalidade, e aqui, para as mães, para cientistas mães, né, o efeito foi mais drástico do que para os cientistas pais, e a gente tem os homens sem filhos como outro extremo de produtividade. Tá? Falando de prazos,
né, a gente analisou 2 quesitos pensando em produtividade: cumprir prazos e submeter artigos científicos. Em relação aos prazos, a gente vê o mesmo perfil, né, mais homens sem filhos dizendo que conseguiram cumprir prazos do que mulheres com filhos, tá? E algo bem interessante, tá? 50% das mulheres mães que disseram cumprir prazos nesse período da pandemia disseram que só conseguiram porque as agências ou as instituições prorrogaram estes prazos. Aí esse número é muito menor para os cientistas homens com ou sem filhos. Então, isso mostra a necessidade, neste momento da pandemia, de flexibilidade, principalmente em relação aos prazos. Falando dos artigos, que era o que estava em discussão desde sempre, a gente já vê uma diferença de gênero. Então, 70% dos cientistas que tinham artigos para submeter disseram ter conseguido submeter, e 50% das mulheres. Em todas as áreas do conhecimento, não teve nenhuma área, mesmo aquelas onde existe uma predominância feminina, onde as mulheres não tenham sentido mais efeito do que os homens. 2 fatores influenciaram muito essa questão da submissão de artigos, ter filhos, mas não só ter filhos, e sim a idade dos filhos também. O que nos chama muito a atenção é que, para os homens, a idade dos filhos não tem um efeito tão drástico quanto para as mulheres. Então, mulheres com filhos até 6 anos de idade foram as mais afetadas, porque são filhos que exigem uma maior dedicação, mas esse efeito a gente não enxerga para os homens. A partir dos 7 anos, esse efeito diminui, e aqui, obviamente, são outros fatores que não o cuidado com os filhos que estão impactando a submissão de artigos. Enfim, a gente tem várias outras funções, não só a maternidade, que podem impactar esse quesito. O efeito de raça é bastante claro, então a gente tem de novo aqui homens brancos no extremo e mulheres negras no outro, e quando a gente olha as informações de parentalidade e raça, cruzando essas 2 intersecções, filhos influenciam para homens, tanto para homens negros quanto para homens brancos, mas o efeito é mais drástico para as mulheres, e algo chama muito atenção. Quando a gente olha mulheres brancas, os filhos têm um efeito bastante grande, ou seja, a maternidade tem um peso muito grande, mas as mulheres negras sem filhos não têm essa vantagem, entre aspas, tá, gente, que as mulheres brancas têm. E aí a gente entra numa outra discussão que ainda é pequena dentro da academia, que é a questão de racismo. A gente tem um ambiente extremamente racista dentro da academia, e para mulheres, de uma maneira geral, já se mostrou que redes de colaboração são menores. E quando a gente fala de mulheres negras, essas redes são menores ainda. E aí, nesse momento da pandemia, colaboração é tudo, gente. A gente conseguiu seguir trabalhando no pé, porque nós somos um grupo muito grande com o mesmo objetivo. Fazer ciência sozinha nesse momento é muito difícil. E essa é a razão que a gente acredita, que a gente tem esse efeito de raça tão acentuado para as mulheres. A gente perguntou para os cientistas, o que está impactando a produtividade, por que trabalhar de casa remotamente, não vai permitir que tu submeta artigos. Aí a gente entra naquela discussão social, de quem é que está cuidando da casa, quem é que está cuidando dos filhos, quem é que está cuidando dos outros familiares. A pandemia trouxe essa intersecção também, não é só cuidar dos filhos, é cuidar de uma maneira geral, porque a gente tem a questão dos idosos, principalmente. E em todas as perguntas, todos os fatores que surgiram, eles surgem de uma maneira maior para mulheres do que para homens. A gente ainda tem essa questão social, de quem é que cuida e quem é que teve mais trabalho em relação ao cuidado nesse período da pandemia. Eu vou encerrar, só para a gente não se prolongar, mas então, esse período da pandemia deixou muito claro, todas as diferenças que a gente já sabia que existiam, elas foram exacerbadas. Então, o impacto tem um recorte de gênero muito forte, mas não só de gênero, existe a intersecção com a parentalidade, com ter filhos, e com raça também. Aí a gente precisa conversar a respeito, principalmente, de por que para mulheres negras esse efeito está sendo tão drástico agora em relação às mulheres brancas. Algumas recomendações que a gente pode discutir depois, em relação geral. A gente precisa de flexibilidade, não vou passar por todos os pontos, porque todos eles têm uma base em comum. A gente precisa de empatia neste momento. A gente precisa entender que as realidades são muitas. A minha realidade não reproduz a realidade de todo mundo que está passando por esse período de isolamento social, de falta de rede de apoio, de escolas fechadas e tudo mais. Então, tudo
volta para esse ponto central de que a gente precisa de um ambiente um pouquinho mais flexível, porque senão a gente vai ter um retrocesso muito grande naquelas pequenas conquistas que a gente conseguiu nesses últimos anos, elas vão ser perdidas. Então, a gente precisa agir, a gente precisa discutir, mas principalmente a gente precisa agir nesse momento. Se alguém quer mais informações ou nos conhecer, a gente está em todas as redes sociais, tem nosso e-mail, nosso site e no nosso canal do YouTube. Vocês encontram um monte de material a respeito desse assunto da parentalidade dentro da academia. E é isso, gente. Ok, Fernanda, muito obrigada por sua palestra, foi realmente muito enriquecedora a sua trajetória e como você se envolveu nesse tema que é absolutamente necessário. E antes de abrir então para a mesa, a gente vai ter agora a fala de Camila Jacobi e depois a gente abre para discussão. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês. Estão vendo? Sim, Mila. Então tá, boa tarde. Obrigada a todos pela oportunidade. Queria agradecer imensamente a doutora Valéria pelo acolhimento, né? Clarissa, a doutora Cláudia, a doutora Patrícia Veras. Para mim é importantíssimo estar aqui conversando com vocês sobre isso e é uma maneira também de falar sobre a realidade vista de diferentes pontos da hierarquia científica, né? Do lugar de fala, desde de quem está na carreira científica em formação, como eu, desde pessoas que já estão na ponta, como chefes de laboratório e líderes de grupos de pesquisa. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória enquanto mãe e aluna do programa de mestrado. Está um som aqui bem agora. Bom, então eu vou fazer esse breve relato desde a minha gravidez até o home office, agora durante a pandemia, bem breve. Então, eu entrei na Fiocruz em 2013, né? E lá permaneci até 2017, fiz estágios 3 e 6 e finalizei minha graduação. E no final, né? Depois da finalização da graduação, eu tentei o mestrado, né? O ingresso no mestrado do programa de biotecnologia. E não passei. E 2 meses depois, eu descobri que eu estava grávida. Então, já tinha uma certa frustração por não ter passado no mestrado e agora você ainda engravida. Então, para mim, meu relato pessoal foi que eu fiquei meio sem chão, né? E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou contar para os meus orientadores que eu engravidei? O que é que vão pensar de mim? É o que a gente sempre, né, tem essa situação. E será que vão renovar a minha bolsa? Como foi comentado, a gente, para seguir a carreira científica, a gente tem que passar por esses níveis e processos e a gente não tem, eu posso dizer, me fugiu a palavra, carteira profissional, a gente trabalha com bolsas, não temos rescisão, nada do tipo. Então, isso me preocupou bastante, porque eu venho de uma família de batalhadores, né? A gente não tem muitos recursos, não, e a questão financeira também fala muito alto nisso, né? Questões de classes sociais também. E, bom, e agora, né? Então, eu tive a felicidade de ser muito bem acolhida por meus orientadores, né? Graças a Deus. Dr. Mittermeier Reis e Dr. Guilherme Ribeiro foram super acolhedores e me incentivaram muito. Além da minha equipe também, tanto colegas de equipe, que são minhas amigas também. E isso me permitiu fazer o exercício da experiência, que eu chamo de experiência fora do corpo, de você se olhar, se ver, enquanto, no meu caso, aluna, poxa, será que você está fazendo seu trabalho corretamente? Você está se esforçando? Você está atendendo às demandas? Então, por que você iria se auto-sabotar, né? Então, vamos tentar seguir. E aqui eu trago um pouco, é uma das fotos que eu mais gosto, né? É uma parte do pessoal que sempre esteve comigo, mas tem muito mais gente, né? Com todo o apoio, carinho, cuidado. São pessoas que me incentivaram muito dentro da Fiocruz Bahia aqui. E com isso, eu tentei, né? 2018.1, no finalzinho de 2017, com barrigão. Então, eu falo que fizemos a seleção de mestrado juntos, eu e meu filho, e eu passei, né? Então, aquilo ali deu uma felicidade. Agora
quem sabe, né? Então, eu sou capaz, eu realmente estou, né? Estou onde eu deveria estar, estou no lugar certo, e eu mereço estar aqui, né? Eu fiz por onde. Mas como nem tudo são flores, e a maternidade, né, principalmente depois que nasce a criança, o puérpero é um período muito difícil. Eu, particularmente, tive algumas complicações do parto, infecções hospitalares, enfim, passei por diversos problemas. Então, aquilo ali volta, né? Quem vê o close não vê os corre, como diz o ditado aí pelas redes sociais. Então, aquela sensação volta a acontecer. Poxa, será mesmo que eu sou capaz? Será que eu estou onde eu deveria estar, né? Então, a minha história com o Parent veio justamente disso, de redes de apoio, né? Eu vou citar algumas coisas aqui que não é só mães cientistas ou mães na pós-graduação que passam, são alunos de pós-graduação em geral. Rotinas meio desgastantes, no meu caso, sem tempo de qualidade para estudos, escrita, aulas, provas, a sensação de estar ficando para trás, nesse caso especificamente, por não poder, por exemplo, participar de congressos, viajar, por exemplo, né? E também muita pressão e estresse, como eu falei, que é parte, aquilo que Fernanda fala, momento para outras discussões e outros momentos, porque até que ponto isso é saudável, né, do ponto de vista de saúde mental. Então, isso me buscou a tentar buscar, porque tinha muito poucas pessoas com que eu podia conversar, e ainda mais na mesma situação. Acho que tem uma amiga, que é a Dayana, que ela estava passando exatamente pela mesma situação, só que no doutorado agora, e a gente conversava, muitas vezes a gente deixava de falar sobre algo que estava acontecendo com a gente para escutar uma outra e vice-versa, e me fez buscar, poxa, de onde é que eu posso buscar referência, né? Então, onde eu busquei o Parent Science, né? No finalzinho de 2019, houve esse movimento de um processo seletivo, e eu participei, meio despretensiosa, né? Mas fiz a entrevista com a Fernanda, a gente conversou um pouco, mas teve que parar um pouco por causa da pandemia, e agora, no finalzinho, entre setembro e outubro, isso foi retomado, e eu tive a feliz notícia de ser selecionada, né? Então, isso me ajudou bastante, e a gente vem discutindo algumas coisas, né? E falando de pandemia, né, mais especificamente, foi muito, muito importante ter essa referência, principalmente porque, mesmo em isolamento social aqui em casa, tivemos Covid-19, não foi fácil, mas graças a Deus está todo mundo bem, isso foi em julho. E também, mesmo com a Covid-19, eu consegui defender a distância em home office com todas as dificuldades, mas consegui, né, defender, então isso foi muito positivo, mas não foi fácil. Então, o que é que a gente traz? Nós sempre fomos muitas, né? As pesquisadoras mais sêniores, mais experientes que estão aqui escutando, e tantas outras, sempre passaram na sua época por dificuldades como essa, mas não existia um Parent Science. Então, é sobre representatividade, é sobre incentivo, é sobre não desistir, né? Então, eu fico muito feliz. Eu não sou a única da região Nordeste, né? Tem outras 17, eu acho, mulheres também em diversas universidades aqui na região Nordeste representando, então isso é muito importante, né? Então, o que é que muda? Para mim, significa mais empoderamento e representatividade, também empoderar outras mulheres e homens nas suas realidades, mas isso realmente pesa mais sobre a mulher e sobre a maternidade. Questão de inspirar e ser inspirada por outras mulheres e homens que estão na mesma luta, né, mesmas dificuldades, mesmo em diferentes níveis hierárquicos que eu falo dentro da academia, desde o aluno, seja de graduação, de mestrado, de doutorado, ou mesmo como líder, né, de um grupo de pesquisa, é sobre ter alguém lá na ponta, na linha de chegada, para mim, por exemplo, dizendo, vem que dá, né, vem que é difícil, mas eu consegui na minha época também, e é possível. Então, isso para mim faz muita diferença, porque por mais que a gente tenha pessoas, como eu comentei, dentro da Fiocruz, dentro do seu grupo de pesquisa, que te apoiem, se você não tiver uma representatividade, você não anda, né? Então, você precisa de alguém que realmente, para mim, o Parent Science significa muito isso. Deixa eu passar aqui. Isso. Então, mudou também a questão, como a Fernanda trouxe, né, o levantamento de dados e publicações científicas,
a questão, para mim, de conhecimento de outras realidades fora das ciências mais tradicionais, no meu caso de biologia molecular, e entrar nas ciências humanas, um aprendizado incrível sobre questões sociais, de gênero, políticas institucionais, e principalmente do meu posicionamento e postura, de como eu me enxergo, de como eu me vejo e onde eu quero chegar, tá? E de como eu enxergo a situação que estamos vivendo, né? Porque essas dificuldades relatadas, elas existem desde sempre, mas com a pandemia isso ficou muito mais destacado, né? E também por conta disso, e envolvendo um pouco essa questão de maternidade e ciência, eu trago para vocês aqui, já finalizando, os relatos de mães científicas na pandemia. Esse foi um e-book gratuito que nesse site vocês podem encontrar para baixar, quem tiver interesse, que é o Núcleo Interseccional de Estudos da Maternidade. Esse e-book conta com mais de 150 mulheres, mães, cientistas, que dão seus relatos, né, durante essa pandemia. Esse e-book foi organizado por Ana Carolina Coelho, foi Camila Cidade e Vanessa Clemente Cardoso, que são parte desse núcleo. Então, eu trago para vocês, para finalizar, uma das coisas que eu relato no meu relato pessoal e que eu acho que serve tanto para a questão da pandemia quanto sempre, né? E que casa muito com o que a Fernanda vem falando. Nós mães, mulheres cientistas, né? E eu falo isso porque para homens com filhos, a gente viu que não a gente vai para dados numéricos. Praticamente isso não impacta tanto, né? Então, dizer que isso não ser mulher, mães, a gente precisa entender que a nossa vida social, ter uma família, ter um filho, não nos minimiza, né? Não é defeito você ter um filho, né? Porque você pensa, poxa, será que você está se dedicando tanto, né? Você engravidou, será que você está se dedicando tanto à pesquisa mesmo? Será que você gosta mesmo do que você faz? Sim. Então, é justamente por conta dessa ideologia que você tem que viver exclusivamente para a pesquisa, que foi construída, né, ao longo dos anos na academia, que muitos pós-graduandos, eu falo mais porque é o meu lugar de fala, mas eu sei que isso se estende para todos os níveis, né, da carreira científica, mas tem depressão, ansiedade, síndrome de burnout, porque não se entendem que eles podem e devem ter família, ter vida social, e se não quiserem ter filhos, vivam suas vidas, viajem, enfim. Eu tenho 7 anos na Fiocruz. Você imagina se eu fosse parar e deixar de viver? Eu não teria construído minha família, eu não teria meu filho que eu tanto amo. E é tão feliz para mim compartilhar isso, porque as coisas podem e devem andar juntas. Eu também falo que a pandemia vai passar, as coisas vão se ajustar, os projetos serão retomados e alguns já até estão retomando, como a gente tanto quer, né? Uma característica muito da gente, a maioria de nós que escolheu a carreira científica, é ser acelerado, é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e a gente não gosta de ficar parado, não gosta de ser acomodado. Então, isso vai voltar, mas a gente tem que ter paciência. Para isso, é preciso sobreviver, isso envolve saúde física e mental. E, para finalizar, que a nossa vida, nossa vida de pais e mães, não precisa ser um eterno dilema. Eu não tenho que escolher entre ser mãe ou ser cientista. As duas coisas podem e devem andar juntas, na medida do possível. Claro, não é fácil, não, de jeito nenhum. Precisa de adaptações, precisa de ajustes. A luta continua. A gente vai ter algumas limitações ainda, mas definitivamente não como empecilho, né? E aí eu trago aqui, vem vacina e volta escola. Desejo muito que isso volte logo. Esse é meu filhinho Ulisses. E quem quiser me contactar, esses são meus dados e o do Parenting Science. Camila, obrigada por compartilhar a sua trajetória tão bonita e a importância que o Parenting Science teve, não é? nesse percurso muito inspirador. Então, agora estão abertas, a gente fez nesse formato de mesa redonda, tem a opção aqui de colocar no site, mas se somos poucos, se alguém quiser se manifestar também, abrindo a câmera e contribuindo para essa discussão. Clary, Claudinha, estão aí, são mães também.
Val, assim, eu compartilho, eu me conectei em vários momentos com que a Fernanda e a Camila. Camila é do meu laboratório, né? Inclusive, em vários momentos a gente está conversando sobre maternidade, falando de filhos dentro do laboratório. Eu me conectei com vários aspectos que Fernanda e Camila falaram. A minha equipe, a equipe que eu coordeno, é uma equipe composta 90% de mulheres, acho que mais. Mais de 90% de mulheres. Eu tenho o quê? 4 homens na minha equipe. E, assim, a gente comemora, assim, quando a gente... Né, a maternidade é comemorada dentro da equipe. E é engraçado porque, assim, meu filho fez doutorado comigo, né? Eu fiquei grávida ao longo do meu doutorado inteiro. Eu defendi minha tese de doutorado no dia 24 de novembro de 2009. Meu filho nasceu no dia 14 de dezembro de 2009. Então, eu lembro que logo antes de começar a minha defesa, eu avisei, olha, pode ser que no meio eu precise fazer xixi. Pode ser que no meio da minha defesa eu fui. Né? E eu tive o meu momento de parar. E houve um respeito para aquele momento. E alguns colegas me perguntam, nossa, você trabalha tanto, eu não sei como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E, inclusive, Bruno, que é um colega da gente aqui, ele fala que eu não conseguiria sendo você. E aí eu falo assim, mas tem uma coisa, Bruno, que me faz conseguir, que é quando eu chego em casa e eu pego meus filhos e dou um cheiro, e eu pego de manhã e abraço, aquilo me dá uma energia, aquilo me traz uma sensação, uma gratidão imensa, que me faz, assim, realmente valorizar esse aspecto dentro da minha carreira de ciência. Recentemente, no parecer de um prêmio que eu recebi da Academy of Medical Science do Reino Unido, no parecer de um dos revisores, ele destacou o aspecto da maternidade na minha carreira. E isso foi muito gratificante. Ele destacou, ela é mãe, cientista, tem 2 filhos, e isso interrompeu o processo de internacionalização da sua carreira. E por isso, e vai ser muito importante para ela receber esse apoio, para que ela possa retomar o processo de internacionalização da carreira dela. Veio escrito no parecer lá do award, lá do prêmio que a gente recebeu. Eu lembro que o primeiro edital que eu peguei valorizando a maternidade foi o do Serra Pilheira. Então, eu lembro que o primeiro edital que falava claramente cientistas com filhos devem considerar o período de doutoramento 2 anos antes do corte, né? E foi isso que me possibilitou participar. E, assim, eu lembro muito claramente que Caio tinha 1 ano de idade quando eu passei no meu primeiro concurso, que foi da Universidade Federal da Bahia. Então, além de ele ter feito um doutorado comigo, ele estudou para um concurso público comigo. Eu lembro que eu ficava com fone de ouvido no carro, escutando videoaulas, estudando e cuidando dele. Então, assim, meus filhos, e assim, eu valorizo muito que eles fazem parte do que eu sou hoje, e eu não vou abrir mão disso. Não, quem me conhece sabe que eu sou aquela mãe que está em tudo de meus filhos, né? Então, assim, eu sou aquela mãe que realmente encara a maternidade como um processo muito forte dentro da minha vida profissional e pessoal. Então, eu acho que esse exemplo, como líder de equipe, de valorização de maternidade, nenhuma estudante minha nunca teve medo de me dizer que estava grávida. Nunca. Assim, não existe essa questão. E uma pena que a gente só tem um homem. Ah, não, Davi entrou aqui agora. Niveson estava aqui, Niveson, que é uma pessoa que eu converso tanto sobre maternidade com o Niveson, tanto sobre maternidade com ele, né? Então, quando eu encontro o Niveson, eu já pergunto para ele, como está sua filha? Porque eu sei que ele é aquele pai, né, bem participativo, a gente troca bastante figurinhas. Então, eu pude acompanhar essa gravidez, a gravidez de Diana também,
E eu realmente espero que todas essas mudanças, a palavra-chave empatia é aquela que resume realmente aquilo que a gente precisa, né, cultivar dentro do ambiente acadêmico. E obrigada, Fernanda. Eu já sigo Parenting Science. Na realidade, Valéria já tinha falado, isso é sua cara. Isso é sua cara. Então, assim, eu já sigo, gosto muito, acho que é um assunto que precisa estar sendo discutido o tempo inteiro e a todo momento. Obrigada por compartilhar, vocês duas, com a gente esse momento. Boa tarde, gente. Tudo bem? Apareci aqui, Valéria. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, boa tarde. Sim, Pro. Sim. Gente, eu sou mais antiga, né? Bem mais antiga. E quando eu tive meus filhos, eu também estava no início da minha carreira, né? Então, o Gabriel nasceu, eu tinha acabado de fazer o concurso na Universidade Federal da Bahia, onde eu fui professora durante mais de 30 anos. E o que eu acho das grandes diferenças daquela época, digamos, que tem mais de 30 anos, eu acho que a pressão não era tão grande. Quer dizer, a gente tinha, lógico, a pressão do currículo, a pressão da carreira, nós tínhamos que fazer mestrado, nós tínhamos que fazer doutorado, mas, ao mesmo tempo, a competitividade não era tão acirrada. Então, isso nos permitiu continuar na ciência, porém com várias dificuldades, como vocês todas, tanto Camila quanto Fernanda, colocaram, né? A gente, às vezes, tem uma jornada tripla de trabalho, a gente tem que dar atenção, principalmente quando as crianças são bebês, elas dependem da gente para a própria alimentação. Então, é um período que é extremamente desgastante. Apesar de eu ter tido a sorte dos pais dos meninos ser muito presente, eu acho que, mesmo assim, a gente tem uma carga maior pela própria biologia da mulher. Então, eu incentivo, e quando eu tive minha segunda filha, eu estava fazendo mestrado, e foi um ano muito difícil, porque meu pai faleceu no mesmo ano, enfim. Mas eu incentivo muito as mulheres a persistirem na carreira e continuarem a perseguir também o sonho de ser mãe. É muito importante, quer dizer, para quem quer, né? Claro. Mas eu acho que é importante a gente ter agora esse reconhecimento, pelo menos, que ainda não está totalmente estabelecido, mas por parte do CNPq, onde você pode considerar pelo menos uns 2 anos, né, a mais na sua carreira por causa da maternidade. E é muito, muito, muito importante a gente continuar lutando por essas atitudes e esses ganhos, ainda que pequenos, mas que são importantes. Então, eu cumprimento e felicito Fernanda e Camila, né, principalmente por toda essa luta que vocês têm levado adiante, porque a mulher é muito importante na ciência, até pela própria sensibilidade, e a gente também tem que permitir que ela alcance níveis de carreira similares aos homens, que, como a Fernanda colocou no início, a gente tem uma porcentagem muito pequena de mulheres que são pesquisadoras do CNPq, e você vê que tem uma quantidade enorme de mulheres que iniciam no mestrado e no doutorado, mas quando você olha os cargos de chefia, são poucas as mulheres que estão atuando. Eu acho que a Fiocruz Bahia é uma exceção, não resta a menor dúvida. A nossa diretora é uma mulher super guerreira, as nossas vice-diretoras, Patrícia e Camila também. Nós temos várias mulheres como chefes de laboratório. Então, eu acho que tudo isso é extremamente importante e eu acho que a gente deve continuar realmente lutando e servindo de exemplo para gerações futuras. Parabéns. Obrigada. Que ótimo, Claudinha. Vou passar a palavra para a Débora, com isso a gente fecha até o nosso grupo de ensino aqui, que é composto 95% por mulheres, só tem um professor que é o vice-coordenador do PGBSMI, né, com Débora. Então, Débora, abra seu microfone. Oi, boa tarde. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Mila. Mila é egressa, né, do nosso programa, sou coordenadora da pós-graduação de Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa. Sou mãe de 2 filhas. Minhas filhas, eu fui mãe muito jovem. Eu me descobri grávida assim que eu me formei.
estava no curso de especialização, e depois eu tive minha outra filha, né, durante meu doutorado. Então, as duas foi em momentos importantes e de formação na minha carreira. Hoje uma tem 23 anos, a outra tem 16, então elas já estão... E são muito companheiras, né? A mais nova, eu fiz doutorado na Fiocruz, a mais velha, quer dizer, fiz doutorado na Fiocruz, e num tempo, ela já tem 16 anos, né? Há um tempo atrás, onde tudo era mais complexo das pessoas entenderem. Acho que hoje a gente fala mais disso, na época a gente não falava tanto. E eu não tenho família em Salvador. E várias vezes eu tive problemas delas adoecerem, ou eu não ter com quem deixar, ou a babá me deixar na mão. E as minhas filhas tiveram que ir para a Fiocruz comigo, né? Minha filha brinca, né, que ela assistiu aula de estatística comigo do doutorado. A outra assistiu aula de biossegurança, assistiu o filme Epidemia, na época, no auditório, comigo, né, dormindo lá no meu colo enquanto eu assistia. E várias vezes elas tiveram que ficar na biblioteca da Fiocruz enquanto eu estava terminando coisas, né? Então, muitas pessoas hoje encontram ela desse período, que conheceram ela na Fiocruz pequenininhas, e hoje elas já são duas mulheres e tomam um susto, mas elas viveram muito isso comigo. E hoje elas são excelentes alunas, né? Uma faz psicologia, quer trabalhar com a educação. As duas são interessadas por pesquisa, mas em outras áreas, as duas gostam de humanas. Mas eu acho que a gente tem que ter muita força, muita resiliência, muita empatia, e é possível, não é fácil, acho que todas as duas falaram, né? E Mila falou muito, não é fácil, não é fácil, não é mesmo. A gente brincava na minha turma de doutorado que os meus artigos científicos, e na época a gente imprimia muito, né? Hoje a gente lê muito na tela, mas na época a gente lia muito no papel, há 16 anos atrás, e os meus artigos eram todos rabiscados, porque para eu ler um artigo e minha filha deixar, ela tinha 1 ano, 2 anos, eu dava o verso do artigo para ela ficar desenhando do meu lado. Então, meus artigos eram cheios de artes da minha filha, porque para eu conseguir trabalhar, eu tinha que dividir com ela ali a atenção e fazendo de alguma forma. E foi possível, a gente se reinventa, né? A gente é resiliente mesmo, e é um assunto que muito me interessa. As minhas duas filhas, como eu falei, gostam da área de humanas, a gente discute muito essas coisas em casa, e acho que sempre tendo muito apoio, né? E dando muito apoio. E eu sou de um laboratório que é chamado na Fiocruz como Pink Lab, que a Cláudia falou de mim, né? Cláudia é a chefe do meu laboratório. Nós somos um laboratório só de mulheres. E todas mães em diferentes fases, né? Cláudia já numa fase avançada, Patrícia também, eu já estou numa fase intermediária, que as minhas também, uma já é adulta, a outra adolescente, e Natália e Juliana com crianças pequenas. E a gente se ajuda muito, se apoia muito e tem muita compreensão. Então, é um assunto que me interessa demais e só dou parabéns a vocês. Obrigada, Débora. Uau! Eu queria trazer uma questão para a Fernanda sobre um aspecto de se ela, assim, muitas coisas que ela colocou na apresentação dela me remeteram a algumas coisas que aconteceram ao longo de minha vida. Então, quem me conhece mais de perto sabe que eu faço uma criação com apego dos meus filhos, né? Bem neurocompatível, cama compartilhada, parto humanizado, amamentei até 3 anos de idade, enfim. Sou aquela coisa. E engraçado que, assim, 2 histórias que aconteceram comigo foi quando minha licença maternidade da universidade terminou e eu solicitei as minhas férias. E eu ouvi exatamente a frase que Fernanda colocou. Mas já ficou 6 meses em casa, né? E quer mais 45 dias de férias? De um homem. Eu lembro nesse momento que eu bati na mesa. E eu tive realmente uma discussão naquele momento com um colega de departamento. E eu lembro que nesse mesmo período meu de licença maternidade, Valéria vai lembrar dessa história, e a professora Cláudia também, porque na época ela era coordenadora do curso, que uma pessoa com cargo de chefia da universidade, ela foi cancelar minha carga horária de pós-graduação,
numa Secretaria-Geral de Cursos, acusando de que eu não poderia estar dando aquela aula porque eu estava de licença maternidade. E que, na realidade, não tinha acontecido isso. O que tinha acontecido é que eu tinha antecipado as aulas para não deixar essa pendência. Então, assim, esses assédios, inclusive a pessoa ameaçou na época até me processar. Você lembra, né, professora Cláudia, né, da história? E esses assédios a gente vai passando. Mais recentemente eu estava num grupo de discussão e eu virei para um amigo meu, muito amigo meu, falei assim, olha, eu vou falar isso e você vai ver que eu não vou ser ouvida. Não, isso é coisa de sua cabeça. Eu falei. E as pessoas que estavam ali, eu era a única mulher, o resto eram homens. Eu falei e ninguém me ouviu. E aí eu pedi para esse amigo meu, mandei pelo WhatsApp, e agora você vai perguntar a mesma coisa que eu perguntei, mas você sendo homem. E quando ele falou, todo mundo ouviu. Aí eu falei, acabei de fazer um experimento social com você. Para você entender o quão difícil, né? Não é só a questão da maternidade, o ser mulher já é muito difícil dentro da área científica. Então, são questões que precisam ser discutidas. Assim, realmente a gente vive num ambiente que, assim, privilegiado. Nós temos, o IGM Fiocruz Bahia assim, as mulheres realmente se destacam aqui em cargos de liderança, e a gente tem esse ambiente fértil para essas discussões. Mas são coisas que são muito relevantes dentro da academia, são coisas muito relevantes dentro do espaço científico. E a gente tem vários programas meninas na ciência, etc. E acho que deveria ter mais homens aqui, né? Ouvindo tudo isso, porque eu já ouvi, é isso que eu queria te perguntar, Fernanda, porque eu já ouvi de colegas minhas. Isso não tem nenhuma relação com o fato de você ser mulher. Então, por exemplo, recentemente eu fui parabenizar uma pessoa, uma mulher, em relação a algo que ela ganhou. E eu falei assim, eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher recebendo esse tipo de, sendo laureada. Me inspiro em você, principalmente pelo fato de você ser mulher. E a pessoa me respondeu, claro, isso não tem nada a ver com o fato de eu ser mulher. Então, eu queria saber como, assim, esse aspecto da própria mulher negando, né? Isso, eu queria que você desse uma perspectiva em relação, assim, comentasse em relação a isso. Então, isso é super comum, tá, gente? A gente vive numa sociedade machista, então a gente não pode assumir que a gente não tenha, mesmo que inconscientemente, vários preconceitos. Tá? Então, para mim, a maternidade foi um período, né, em todo esse envolvimento com o parent, foi um período de desconstrução muito grande, de entender esses preconceitos que a gente carrega. Eu venho de uma família tradicional, que meu pai trabalhava fora de casa, minha mãe cuidava da gente, então a gente carrega essas coisas. E aí, esse é o fruto, né, desses preconceitos internos que a gente tem, né, que a gente chama de viés intrínseco, né, a gente carrega, é inconsciente. E aí muitas mulheres reproduzem isso. Então, a gente tem muito do discurso dos todos somos iguais. As oportunidades têm que ser as mesmas porque nós somos todos capazes, né? Porque todo mundo pode. Mas claro que as pessoas falham em entender que as condições não são as mesmas, né? Como é que tu vai cobrar as mesmas coisas quando lá no início, né, é tudo tão diferente? Então, é super comum ainda a gente ter isso, essas resistências em discutir, porque isso não existe. Né? Eu sempre comento com as gurias, né, com as embaixadoras, quando a gente começou o programa, né, que estava todo mundo querendo discutir o assunto nas suas instituições, e eu sei o quão frustrante é tu chegar, né, no ambiente, falar deste problema e as pessoas dizerem, isso não existe. Nós não temos problema nenhum de gênero, de raça, então nem pensar, né? Então, eu sempre falo para as gurias que a gente precisa desenvolver essa resistência, né, de ouvir isso e entender que vai precisar trabalhar para as pessoas enxergarem os problemas. Tá? Então, é muito comum isso ainda, de que não tem diferença nenhuma, não tem problema nenhum, né? E a gente precisa realmente falar sobre essa questão do assédio. A gente até estava pensando no parent, né, de como é que a gente vai abordar isso, porque o assédio materno, né, esse assédio em relação à maternidade é super grande. A gente ouve todas essas barbaridades, e isso que, enquanto docentes, a gente ainda está num nível hierárquico igual. As pessoas, algumas
se controlam em falar algumas coisas para ti porque é tua colega, né? Ou teu colega, enfim. Para as alunas isso é absurdamente pior, porque aí existe essa hierarquia, né? De eu posso, porque, né, enfim, sou orientador, sou o professor, sou o chefe, seja o que for. Né? Então, realmente, essa questão do assédio a gente precisa discutir muito, né? E discutir mais abertamente, porque isso tem um papel importante. Né? É difícil tu ter que sempre estar resistindo. A gente cansa, né? E vai chegar um momento, como eu disse lá, eu saí da casa dos meus pais aos 17 anos para estudar, eu não tinha dúvida nenhuma de que eu ia ser cientista, defendi meu doutorado, passei no concurso, beleza. E aí essa constante, né? Não, mas tem certeza que tu vai fazer isso, tem certeza que tu vai dar conta, que não, mas se não tá dando, então de repente não é para isso que tu tem que seguir, né? Essa carreira que tu tem que seguir. Isso vai te cansando, entendeu? Então a gente realmente precisa falar, a gente precisa parar de individualizar isso. É o sistema que tem problema. Essa é sempre a nossa discussão. O sistema não é flexível para qualquer variação nessa carreira linear que a gente tem para a carreira acadêmica e de cientista. Então, a gente realmente precisa conversar sobre isso, porque é super comum. As maiores atrocidades que eu ouvi, né, em relação ao parent vieram de mulheres. Né? E aí tu tem que entrar nessa discussão de o quanto elas precisam reconhecer os seus próprios privilégios, né? Como muitas das mulheres, né, que chegaram no topo, e também isso é uma outra discussão que a gente precisa ter clara, né, que em momento algum a gente está dizendo que quem teve algum privilégio não mereceu, né, não tem capacidade ou não teve mérito. É óbvio que aquelas mulheres que tiveram uma rede de apoio gigantesca, que conseguiram chegar no topo, elas têm todo o mérito possível do mundo, mas elas precisam entender que se alguma outra mulher não chegou, não é porque aquela mulher não teve mérito ou não teve capacidade, porque a rede de apoio é tudo, seja ela profissional, pessoal. Então, a gente precisa reconhecer os nossos privilégios, né? E isso também é super difícil. Então, tudo passa por conversar. Né? O Parent traz muitos dados, isso que fez toda a diferença em a gente conseguir chegar nas agências de fomento, né, nas nossas instituições e provocar mudanças. Tá? Mas eu acho que a gente tem um papel muito maior, né, que é falar a respeito disso. Falar abertamente de tudo que acontece, falar abertamente das nossas limitações, né, de que nós não somos super-heroínas, a gente não, né, a gente dá conta de tudo, mas isso tem um preço pessoal muito grande. E eu acho que esse também é um dos pontos que a gente precisa discutir, né, de falar de saúde mental, falar de sobrecarga, de exaustão, que, né, o pessoal diz, não, mas vocês conseguem, né? Sim, eu consigo, mas realmente tem que ser tão sofrido assim, né? Então, enfim, conversar, gente, é o caminho para a gente desconstruir todos esses preconceitos que todo mundo carrega, não adianta, né, e que são as barreiras que a gente precisa superar, para ter um ambiente mais tranquilo, mais igualitário, mais, né, de fato conseguir a equidade que a gente quer na ciência. Obrigada, Fernanda. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Fernanda ou para a Camila? Eu acho interessante porque até o momento a gente teve as falas das pesquisadoras assim, mais sêniores e a Camila. Né, opa, me tire desse sênior aí, viu, Val? Pesquisadoras. Val, posso fazer uma perguntinha rápida? Claro. Para a Fernanda, para a Mila, que tem a ver com o comentário que Clarissa fez. Eu participei de uma oportunidade pelo British Council do Women in Science, e desde o ano passado eles me deram vários cursos, participei de algumas competições, ganhei um prêmio, fui para a Inglaterra, e lá eu conversei com várias pesquisadoras, a gente visitou várias universidades, e eles têm um prêmio Athena Swan nas universidades, e elas são classificadas em prata, cobre, ouro, de acordo com a equidade de gênero, o quanto elas acolhem, né? Tanto a mulher como o LGBTQI, quanto a gravidez, né? E eu achei que lá essas coisas já estão mais evidentes, né? Já estão mais indo para frente. E aqui a gente vive num país muito machista, onde, inclusive, muitas mulheres são machistas, né? Como a gente estava conversando agora.
Então, acho que a gente tem um caminho muito grande a trilhar ainda. O que vocês estão vendo? Vocês observam isso que eu estou falando, essa diferença do Brasil em relação a outros países? Qual é o caminho, né, para a gente poder acelerar mais isso? O que vocês acham disso? E sim, tem uma diferença em alguns lugares onde a discussão começou mais cedo, né? Enfim, ela chegou mais cedo, né, as mudanças. Eu acho que um problema que a gente tem aqui no Brasil como um todo é essa aversão que a gente tem a ações afirmativas. Né? Se eu falo isso, a primeira coisa que as pessoas vão associar a cotas, né, o que não é o caminho único de se ter ações afirmativas, mas é um caminho válido, né, e a de não, isso vai... Toda a discussão que a gente teve quando nas graduações, né, das cotas vai diminuir a qualidade dos nossos alunos e tudo mais, então a gente tem essa resistência a ações muito, muito forte, tá? E não adianta, gente... se a gente for esperar a mudança cultural acontecer, daqui 300 anos, quem sabe, a gente tem igualdade de gênero. Então, ações são essenciais. Eu acho que são nesses países onde existem ações, né, que a gente vê um avanço maior, né, principalmente comparado com aqui o Brasil. Então, essa questão da classificação, né, do SWOT, eu acho super importante, porque é uma maneira de forçar. Às vezes as pessoas não fazem as coisas porque acham que é o correto, porque é legal, mas se vai impactar em qualquer maneira de reconhecimento, de receber recursos, as pessoas vão se empenhar um pouco mais. Então, isso poderia ser algo implementado. A Clarissa falou do Serrapilheira, que foi, de fato, a primeira instituição, a primeira agência de fomento, mesmo que seja privada, a considerar a maternidade. Eles são nossos parceiros e super abertos a isso. Eles têm trabalhado um pouquinho isso. Então, para os grantees deles, né, para as pessoas que receberam os editais, existe uma verba extra para grupos que, de fato, tenham diversidade. Então, este é o caminho. Ação. A gente vai sempre precisar acompanhar com uma discussão, porque a mudança social ela tem que acontecer, tá? Mas não adianta, gente. A gente só vai avançar de uma maneira visível quando a gente conseguir ter as nossas ações e a gente parar com isso, né? A gente teve uma discussão esse tempo, em um evento que eu participei, do tipo, mas não dá para querer ter, né, cotas e ações para tudo. Dá sim, gente, não tem problema nenhum com isso, entendeu? O problema da resistência é que a gente vai mexer com privilégios e com o status quo. Esse que é o problema. Né? As pessoas ficam dizendo, esse discurso de qualidade, ele já foi vencido. A gente já mostrou que nossos alunos de graduação não têm menos qualidade porque eles entraram dentro da universidade através de cotas. Isso não existe. Tá? Então, eu acho que a principal diferença que a gente tem em outros países, que a gente vê maior avanço, é isso. A Austrália é um exemplo que a gente sempre traz, eles têm fundos de financiamento específico para mulheres retomando a carreira, eles oferecem auxílio dependente, né? Isso é uma discussão que a gente sempre tem com as nossas agências aqui. Por exemplo, a internacionalização, que a Clarissa mencionou, ela é fundamental. Hoje, né, a cobrança pela internacionalização é muito grande. E aí pensa uma aluna de doutorado, né, que vai fazer sanduíche ou um pós-doc no exterior e que tem filhos. Se não existir um auxílio dependente, que já faz muitos anos que o CNPq e a CAPES pararam de dar esse auxílio, ela pode até ganhar a bolsa, mas existe uma chance muito grande dela não ir, porque, enfim, ela precisa sustentar o filho de alguma maneira. Só que aí agora, esse momento é complicado também, porque a gente entra nessas discussões com as agências, e a gente reconhece a importância, mas a gente não tem dinheiro, né? Porque, afinal de contas, a gente não tem mais dinheiro para nada dentro da ciência aqui no Brasil. Mas é esse o caminho, gente. Os países que estão na nossa frente nessa discussão são aqueles países que têm ações, de fato, mas não é só discutir, a gente precisa ter regras. E, infelizmente, a gente não pode esperar que as regras venham de cima para baixo, a gente vai ter que pressionar, né, para que as regras sejam criadas. E uma coisa interessante, Fernanda, desse aspecto que Débora falou, que você comentou, é que os privilegiados do nosso país acham lindo isso que acontece lá fora. Mas quando você transfere isso para o nosso país, isso é condenável, né? E aí, só para realmente provocar reflexão na saída desse encontro, porque eu sei que já são 4 horas e a gente precisa finalizar, um aspecto bom que a pandemia trouxe, que faz a gente pensar e que faz a gente refletir sobre as formas de trabalho que a gente tem hoje, e que essa pandemia tem trazido um ambiente fértil para a gente pensar sobre isso, sobre essa questão de que o empregador, o orientador, cobra carga horária. E quando, na realidade, quando você é um líder que cobra entregas,
e entregas dentro de um nível de empatia, porque, por exemplo, eu não sou nem maluca de fazer uma reunião com minha equipe na hora do almoço. Então, assim, eu não sou nem maluca de estar com estudantes minhas em horários que eu sei que muitas estão cuidando da casa, que estão cuidando de um familiar, que não tem o privilégio que eu tenho de estar na minha casa está sendo cuidada por outra pessoa. Então, assim, essa questão da empatia é muito importante, e aí acho que é uma mudança de paradigma que a gente está promovendo, de que, por exemplo, será que realmente eu preciso ter meu aluno aqui 40 horas semanais? Será que realmente eu preciso cobrar que ele esteja 40 horas semanais? Porque muitas vezes ele está aqui conversando dentro do laboratório, não está realmente, está aqui por estar. Ou será que a gente focar em entrega, produtividade desconectada de carga horária, que para nós mulheres nos coloca numa situação mais confortável, porque a gente consegue gerir o nosso tempo. Então, essa pandemia trouxe muita reflexão, a ponto de eu fazer assinatura de um programa de gestão de equipe, para justamente tentar mensurar essa questão de produtividade. Está aqui até nas minhas pendências de fazer esse esboço de gerenciamento, e de dizer assim, olha, você pode me entregar esse produto, não precisa você ficar achando que você precisa 40 horas por semana, né? Muitos orientadores cobram que o estudante esteja aqui para nada. A Fiocruz Bahia, geograficamente, é um local difícil de acesso, difícil de transporte, e muitas vezes... Então, eu acho que essa pandemia trouxe essa reflexão também, trouxe essa questão de colocar produtividade dentro de um espectro de empatia, de a gente trazer essas questões para como está acontecendo dentro da nossa casa. Eu estou gerindo o meu horário, eu tenho 2 filhos em idade escolar, 2 filhos em aula virtual. Então, gerindo toda essa questão de produtividade, e que eu acho que está no momento oportuno de discutir isso também. Claro. Deixa eu complementar a sua fala para que a Fernanda faça as considerações dela com relação a justamente esse período de pandemia, também com relação à pressão que a mulher, com a questão da maternidade, com todos os dados que você mostrou, ter que manter ainda a questão da saúde mental, esse acesso dos prazos, o cumprimento desses prazos, não é? Isso é uma questão que interfere tanto nos docentes, não é? Tanto também como nos alunos, né? E eu estava falando com relação à Camila, porque ela está nesse momento ainda de atravessando essa trajetória, e ela encontrou o Parent Size como rede, como referência, e eu não sei o quanto esse programa de embaixadoras tem esse olhar de apoio para pessoas que estão nessa fase dela, para que eles enxerguem, não é? Eu acho que isso é um caminho difícil de divulgar, por mais que a rede seja conhecida e tudo, a gente divulgou, por exemplo, incansavelmente. A Camila sempre fala para a gente, comemoramos com carinho quando ela disse que passou no edital, tinha sido selecionada, e a gente vê aqui nesse grupo que ela já tinha uma expectativa de ter muito mais alunas que a maternidade não é uma realidade agora, mas que pode ser daqui a pouco, e que não estão por aqui querendo saber sobre o Parent Size, qual é o poder dessa rede, não é? Então, eu queria ouvir até um pouquinho da Camila e da Fernanda sobre esse aspecto. Quer falar, Camila? É porque está passando um carro de som. Só antes, obrigado, Val. Só antes, falando o que Clara falou, tem toda a razão, e é o que tem funcionado para mim. A não cobrança de uma carga horária específica, principalmente porque eu estou em home office, e sim de demandas, né? Então, isso melhorou muito, até a minha ansiedade de trabalho, etc., quando eu tenho determinada atividade para fazer, e eu gerencio o meu tempo conforme o dia, conforme as coisas vão caminhando aqui em casa. Nem todos os dias eu consigo. Tem dias que eu consigo bem mais, tem dias que não consigo. Tem dias que minha produtividade é manter meu filho bem alimentado, a casa habitável, e isso tudo tem feito bastante diferença. Então, acho que realmente que a gente tem que rever, principalmente no futuro, para
outros momentos em que a mãe precisa estar em casa por alguma necessidade e que possa, de alguma forma, trabalhar de forma mais tranquila. E é como você falou, né, Val? O que eu sinto, de um modo geral, é que, assim, não tem tantas mulheres, como eu comentei, né? Não tem tantas mulheres, nem homens, eu acho, passando por essas mesmas situações atualmente na Fiocruz, por exemplo, né? Poucas que eu pude conviver são minhas amigas, que é a Dayana, tem uma outra colega também que passou pela mesma situação no mestrado, de engravidar, e a gente tem também muito contato, mas, assim, a gente vive num ambiente e que muitas vezes não nem são os orientadores nem orientadoras, mas isso vem desde lá da graduação. Os próprios colegas da gente comentam coisas de competitividade e falam de planos e etc., que a gente não enxerga a maternidade ali, ou família, de forma nenhuma. Quando você fala que tem um filho, parece que você é um bichinho estranho no ninho. É engraçado. Então, eu acho que tem muito disso. As pessoas... E eu falo de uma maneira pessoal também, porque eu só comecei a enxergar isso depois que eu engravidei e virei mãe. A gente não tem esse olhar, infelizmente. E eu acho que o papel do parent também é esse, se você não pensou nisso antes, que tal pensar? Vamos refletir, aquela questão da empatia, né? Então, isso é real, isso vem desde a graduação, principalmente nas graduações, que já tem aquela pegada com o bacharel em biotecnologia, que já é para praticamente ou para a indústria, ou para startups e inovação, ou para pesquisa. Então, a gente, desde a graduação, tem aquele olhar mais focado. Então, eu acho que isso também que eu falei é um pouco do que a gente está vendo refletido aqui. São pessoas que hoje que estão aqui são amigas, colegas, pessoas que nos conhecem, que se interessam também, mas não tem muitas pessoas, mães atualmente na Fiocruz, né? Eu acho que, não mães, eu falo mães recentes, né? Porque meu filho tem 2 anos e pouco, também talvez pelo horário, as próprias demandas, às vezes a pessoa não conseguiu, mas enfim, eu acho que é importante a gente ter esse olhar assim, a gente passa a enxergar e refletir, entender muita coisa depois que a gente passa pela situação, mas enquanto a gente não fica difícil enxergar. Mas várias pessoas já perguntaram se vai ficar gravada, viu, Val? No meu grupo aqui de UFBA, do ICS, e eu falei que vai, viu? Acho que tá sendo gravado, né? Eu acho que tem muito disso, né? Quando a gente fala de maternidade, se confina a discussão entre mães, né? E acho que nosso papel é mudar um pouquinho isso. A gente ouve muito isso, eu não tinha pensado nisso, né? Porque não vivenciou essa experiência e tal. Então, acho que, aos poucos, essas discussões vão se ampliando, né? Às vezes tem algumas discussões bem interessantes, né? As redes sociais servem bastante para isso, né? Então, a gente fez eu fiz a fotinho, o post a respeito, né, do maternidade no Lattes e tal, e aí uma pessoa me mandou mensagem privada, né, através do Instagram, perguntando, eu não entendo, ela não tem filhos e tal, ela não entendo por que vocês querem botar os filhos no currículo. Aí eu expliquei para ela, né, que os filhos no currículo é, enfim, uma maneira de chamar atenção, né, mas a gente precisa sinalizar as pausas na carreira, para quando a gente vai comparar currículos e tudo mais. Mas eu achei super legal que ela veio perguntar, né, ela não tinha filhos, não sabia, eu queria entender, né, o que vocês estão falando. Eu acho que aos poucos a gente vai ampliando essa discussão para fora do círculo de mães, né, que é quem a gente desde sempre conversa mais frequentemente. Então, acho que realmente a gente tem esse papel de levar um pouquinho a discussão para fora, né? Mas ainda não adianta, tem essa vinculação, né, de a gente estar falando de maternidade é só para as mães. Sobre o que a Cláudia estava falando, né, acho que sim, a gente pode usar a pandemia como um modelo para discutir, né, mudanças nos nossos hábitos de trabalho, né, mas elas têm que ser discussões sérias, né, porque senão a gente acaba só sobrecarregando mais ainda mulheres, né, então a gente realmente precisa conversar sobre, a gente tem essa obsessão com prazos e com horários e com coisas, né, então eu sempre funcionei com, né, se meus alunos querem trabalhar das 6 da tarde à meia-noite, beleza, não estou nem aí para onde eles estão trabalhando, né, no sentido de eu quero que tu me entregue o que eu te pedi. Eu acho que isso é super importante. Isso é uma coisa que a Valéria mencionou, a questão da saúde mental, isso é um problema absurdo dentro da academia e que é renegado,
né? Eu não posso, as pessoas acham ok, né? Tipo, aquela frase que a gente ouve, se não tá ruim, não tá bom. Né? Não, gente, a gente tem que parar de normalizar o sacrifício pessoal como sendo sinônimo de produtividade, como sendo sinônimo de dedicação, de excelência. Tá? Então, a gente não pode achar ok que tem estatísticas dizendo que 40% dos nossos alunos de pós-graduação têm algum problema de saúde mental. Tá? A gente não pode normalizar isso. Então, acho que é fundamental a gente discutir também essa questão da saúde mental, que está atrelada à cobrança, que está atrelada à falta de vida fora da academia, né? Eu fui dessas de que até os guris nascerem eu não tirava férias, a gente trabalhava janeiro, fevereiro, feriado, carnaval, não importa, né? E estava ok, né? Mas a gente não pode comparar as pessoas que estão vivendo isso de tá ok, tá assim, com aquelas que querem ter a vida, né? Fora da universidade, fora dos seus laboratórios e tudo mais. Então, acho que são todas as discussões que a gente vai levando, né, que vem junto, carregadas na discussão da maternidade, né, e que não são exclusivas, né, das mães ou dos pais. Ótimo. Tem um comentário aqui do Davi Vale. Adorei a discussão, adoraria que tivesse mais homens cis héteros aqui nessa reunião para ouvir mais sobre o assunto. Desconstruir não é fácil, porém é necessário, e toda essa conversa precisa ser ampliada para outros espaços, é justamente disso, né, que a Fernanda acabou de comentar. Eu, depois de tudo, acho que eu me sinto privilegiada. Eu estava vendo aquele gráfico que você mostrou nessa apresentação, eu estou nos 2% que tem um apoio em casa, porque meus pais moram comigo, né? Então, a minha maternidade ela ocorreu no final do doutorado, mas eu já tinha passado para a Fiocruz e foi uma gravidez não planejada. E eu recebi o resultado positivo no mesmo dia que eu também fui selecionada para a segunda etapa de um programa muito importante, que é o Pew Latin American Fellows em Biological Science. E eu tinha grandes chances de conseguir fazer o pós-doc, e naquele momento a maternidade veio como um impedimento momentâneo, mas eu tive a sorte, né, de contar naquele momento com o apoio decisivo dos meus pais, né, que migraram. Nessa época eu morava no Rio, onde fiz a minha formação acadêmica na UFRJ, eles migraram para Salvador, onde aqui na Fiocruz eu consegui, então, tirar minha licença maternidade, ficar com ele os 4 meses, e depois tirei férias também. Eu acho que fiquei uns 5 meses dentro desse período, até que pensei na possibilidade de levá-lo, mas foi inviável, então acabei tomando uma decisão que é muito difícil. Alguns, até hoje eu escuto, como que você conseguiu? Mas era uma decisão profissional que eu tomei, difícil, mas eu fui fazer o pós-doc por 2 anos. O Davi ficou com meus pais e com a minha mãe, e depois desse eu vim 3 vezes, né? Que é difícil, o advisor lá do programa, ele compreendeu e se sensibilizou com a situação. Quando eu voltei, Davi estava com 2 anos e meio, e eu assumi a minha maternidade fisicamente, porque a gente tinha esse muito contato enquanto período que ele estava lá, mas até hoje, quando me perguntam qual foi o seu grande desafio da sua carreira, quando você pensou em desistir, foi nesse momento da maternidade versus carreiras. No final deu tudo certo, meu filho hoje está com 17 anos e nós somos muito amigos, temos uma relação muito próxima de companheirismo e tudo, e até sou referência para ele nessa questão de carreira profissional, mas recentemente eu até mencionei o Parents of Science, dizendo que, olha, eu tive esse privilégio, mas essa luta ela tem que ser de todas nós, independente de você ter esse apoio por parte dos pais, ou essa rede de apoio, né, que você fala. Ela pode vir de vários lados, mas é importante você se engajar nessa discussão, de você reconhecer a importância dos dados que você vem contribuindo. A gente não mencionou, mas também tem a licença maternidade para os pós-graduandos, que também foi uma grande conquista, né, de você tê-los. Eu não sei se o Parents of Science já tinha alguma participação na licença maternidade para os pós-graduandos, mas realmente só parabenizar e agradecer o seu envolvimento, e o que puder
saber que aqui na equipe da Fiocruz Bahia você pode contar com esse apoio para a divulgação e para você retornar em um outro momento, mostrando suas novas idades. Espero com uma plateia mais cheia, sensibilizada, quando ver lá o seu vídeo. E eu devolvo a palavra, então, para você, acho que fazer suas considerações finais, que como mãe de 3 filhos que estão com o pai, eles devem estar querendo de volta, né? A Camila, uma consideração final, e depois a Fernanda, para a gente encerrar. Deixa eu só falar da licença das alunas, né? A gente não teve nenhum envolvimento, né, em relação a isso. Isso foi uma vitória centrada principalmente na ANPG, né, na Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Né? Foi uma luta que partiu muito deles, né, a garantia por lei da licença maternidade para as bolsistas, né? Não é para todas as alunas, isso ainda é uma falha que a gente tem, né, para as bolsistas de pós-graduação. Exato. Então, gente, para encerrar, queria agradecer imensamente a oportunidade. Assim, como foi falado, a Fiocruz é uma exceção, e esse evento é, inclusive, uma prova disso, né? Essa abertura para a gente conversar sobre esse tema, e ainda mais numa situação, eu como ainda no nível de aluna, egressa, e, assim, eu só tenho realmente muito a agradecer, e acho que a principal questão que a gente leva disso aqui, ou para quem assistir esse vídeo depois, é justamente essa representatividade. Vocês que estão mais na frente, na linha de chegada, como eu falo, dizendo, vem que dá, vem que eu passei por isso, e é difícil, mas você vai conseguir. A gente está aqui lutando junto, então isso aí não tem preço para mim. Então, é isso que está me fazendo correr atrás do projeto para o doutorado, com uma criança de 2 anos e 8 meses, e com toda a confiança que não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Então, isso é fruto dessa representatividade do parent e de vocês, as pesquisadoras aqui da Fiocruz, que eu tanto me inspiro. Perfeito. Acho que é isso, gente. Acho que é o principal, né? A gente conseguir mostrar que dá, e o que, né, a gente quer, na verdade, é que dê de uma maneira mais fácil, né? Eu acho que essa é a nossa principal luta, né? De que aquelas que quiserem permanecer na carreira tenham as condições, sem que seja um esforço sobrenatural, sem que a gente tenha que abrir mão de várias coisas da nossa vida em função da carreira, né? Isso é uma discussão mais ampla também que a gente precisa ter dentro da academia. Né? Mas agradeço o espaço, gente, é sempre um prazer conversar, né, sobre esse assunto. Contem comigo e com o Parent para o que for necessário, né? E seguimos, gente, sobrevivendo a este ano. Vamos ver o que acontece ano que vem. Verdade. Vamos tirar uma foto? Vocês querem te ligar? Peraí, deixa eu tirar a máscara. É que eu tô de máscara, que Rô tá aqui na sala comigo. Rô tá assistindo também, não é? Que eu vi ela tá aqui atrás de mim, ó. Pronto. Ela disse que não vai sair na foto, não, que ela tá de gorro. Ô, Deb, ó meu caderno de pesquisa, Deb. Você falou das suas provas. Ó meu caderno de anotações científicas. Isso é legal, muitas histórias para contar. Então, ninguém mais vai ligar. Delícia, Clary. Adorei ver. Ô, minha filha me dá vários desenhos e eu boto tudo aqui no meu quadrinho. Ela me dá para sua sala. Assim mas alguém vai ligar? Muito bem, Eugênia, Silvana, Ana. Oi, Eugênia. Eu também estou tímido aqui, o único homem, estou tímido. Rapaz, você é o representante que nós queremos. Você é o cara. O cara. Aqui, você é o cara. Nós todas te admiramos demais. Muito já bem, fez o TP de matemática com a menina hoje? Já estudou com a bichinha hoje? Deixei com o Cris está me representando. Cris está enchendo de brigadeiro a criança. Muito bem, então vamos tirar nossa foto. Rodrigo também, ó, representando aqui. Rodrigo, muito bem, Rodrigo. 1, 2, 3 e já. Sorriam. Vou tirar outra para garantir olhos abertos. Aqui. 1, 2, 3 e já.
Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Parabéns, foi excelente, viu? Foi excelente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um beijão. Obrigada, Estamos gente. aqui. Contem Até comigo. mais. Beijo. Tchau, Mila. Tchau, tchau, tchau. Parabéns, Tchau. muito orgulho de cada uma de vocês, viu? Um abraço. Obrigada. E nós Saudades de vocês. Também, muitas. Tchau. Tchau. Tchau.